Bom, gente, boa noite a todos, né? Obrigado pela presença. Eu vou tentar ser sucinto, porque é muita informação que nós temos aqui. Eu vou falar um pouco sobre o agromineiro, né, que é a minha área, né, que eu trabalho. E eu queria falar só da agricultura mineira, mas a agricultura mineira é muito vasta, bem mais vasta as coisas que a gente pode imaginar, né? Então, quando eu vou falar, o que nós vamos falar aqui, não é só do agromineiro em si, mas também nas lavouras, na história de Minas, na cultura de Minas, na culinária de Minas, na economia, porque Minas está entrelaçado com o agronegócio desde o seu início, né? Não só Minas, como o Brasil também. E a gente estudando o agronegócio mineiro, a gente vai ver que Minas é um estado rural por natureza, né? E também por cultura e povo. Nós vamos ver sobre isso aqui, né? Minas é um estado diverso, com regiões muito diferentes entre si. É muito interessante, porque nesse meu trabalho que eu faço em Minas Gerais, né, eu trabalho aqui na região de Juiz de Fora, mas eu fui convidado para trabalhar no estado de Minas todo, e Minas é um país, praticamente, né? E eu vou tentar mostrar um pouco disso para vocês aqui, né? Então, o estado de Minas é um estado diverso com várias regiões, né? Nós temos uma região nossa aqui da Zona da Mata, mas também tem o Campo das Vertentes, o sul de Minas, o Cerrado, o Alto Paranaíba, o Triângulo Mineiro, o norte de Minas. E cada região dessa aqui é uma característica interessante, não só cultural, mas a nível do ecossistema, da biologia, de tudo, né? É muito interessante o estado de Minas Gerais. A gente pode falar que Minas Gerais é um país. É interessante que o estado de Minas ele tem quase o mesmo tamanho da Ucrânia. Muito interessante. Vocês vão ver isso aqui daqui a pouquinho, né? Então, Minas ele reúne 3 biomas, basicamente, que é o bioma do Cerrado. Minas é um pouco do Cerrado, Minas tem um pouco da Caatinga, do Nordeste, e Minas tem um pouco da Mata Atlântica. Então, você vê que Minas é bem diversificado a sua natureza aqui a nível de biomas, né? E a área territorial de Minas está em torno de 586 milhões de quilômetros quadrados. A Ucrânia é 602, se não me engano. Então, quase o mesmo tamanho da Ucrânia. Interessante isso, né? Mas Minas é um país, quase que praticamente um país, dado a sua dimensão e suas características, né? E o estado de Minas também ele é todo cortado por ferrovias e rodovias, né? Então, a importância é muito grande, dada a economia de Minas e o povo mineiro, né? Existe um total de modal aqui em Minas Gerais de estradas, em torno de 272 mil quilômetros de estrada. É muita coisa, né? E de ferrovia nós temos em torno de 5 mil quilômetros, né? Totalizando um total de 277 mil quilômetros de modais, ferrovia e rodovia. E isso, como vocês estão vendo aqui, corta Minas de norte a sul, de leste a oeste. E isso aqui é muito importante para a economia de Minas e para o agronegócio mineiro, para transporte de produção, escoamento, levar os insumos que os produtores precisam, até a economia de um modo geral, né? Continuando a falar de Minas, a importância das cidades são muito interessantes aqui. Nós temos em torno de Minas Gerais de 853 municípios. É muita coisa, né? A gente estudar Minas Gerais, a gente vê que o negócio é muito interessante, né? E todas essas cidades, inclusive a capital, extremamente influenciada pela agricultura, né? E o porquê? Porque o povo mineiro é, vamos dizer assim, junto e misturado, né? Nós temos aqui uma população em Minas em torno de 20 milhões de pessoas, né, de habitantes, 20 milhões e meio, sendo 2 milhões e 400 mil na zona rural e 18 milhões na área urbana. Ou seja, 88% da população de Minas está na zona urbana e a zona rural está em 11%, né? Isso aí é um pouco até... a gente aqui em Juiz de Fora, por exemplo, não é um reflexo daquilo ali. Porque nós aqui em Juiz de Fora é 0,1% da população na zona rural. Porque aqui é a cidade muito urbana, Juiz de Fora, né? Então, a cada 10 mil habitantes na cidade, nós temos um na roça, em Juiz de Fora, né? Porque Juiz de Fora sempre foi a Manchester mineira, né? Grandes indústrias desde o início, né? Mas Juiz de Fora também é bem movimentada a nível rural. A nível de população, né? Como eu falei para vocês, 88% praticamente é o pessoal da área urbana, enquanto só 11% é na área rural, com características bem distintas
um estilo de vida do outro, né? Enquanto o homem do campo é mais ligado à natureza, tem um ritmo mais tranquilo, o homem da cidade já é um outro estilo de vida, né? Mas isso não quer dizer que são estilos de vida separados. Que hoje a gente, para falar na área de agronegócio, nós falamos que isso não tem como um viver sem o outro. O homem do campo precisa estar lá na cidade, porque tudo que ele compra, os equipamentos, as máquinas, os implementos dele, ele vem aqui na cidade resolver, como o pessoal da cidade vai lá na roça buscar o que precisa todo dia, né? Então isso aqui nas grandes cidades, que é o caso da nossa, por exemplo, a gente não sente muito isso, mas nas pequenas cidades do interior, isso aqui está muito, quase que é difícil da gente separar o mineiro urbano do mineiro rural. Então o agro, ele, desde o início de Minas, ele dá, vamos dizer assim, de certa forma, uma identidade ao mineiro, né? O agro mineiro não está apenas na economia, ele está na cultura, na culinária, nas festas, na hospitalidade, né, na memória, na família, no modo de ser. Isso está entranhado em todos os lugares, eu tenho encontrado isso, né? Aí o estilo de vida rural do produtor rural mineiro, né, do pessoal que vive na roça, o que a gente chega a constatar é o quê? São um pessoal muito religioso, né, conservador, que pensa muito na família, no trabalho, né, uma vida mais tranquila. É o tipo de vida rural, né, que tem. E a tradição é uma coisa que pesa muito vamos dizer assim, a população rural mineira, né? Não só o produtor, mas todos aqueles que trabalham na zona rural. E a culinária mineira, que não deixa de ser também foco de todo esse trabalho do povo mineiro, né? Do agro mineiro, que influencia no estilo de vida e também na culinária, né? A gente ficou olhando isso aí, dá até fome, né? Bom, em Minas, gente, nós temos hoje, em torno, segundo o IBGE, 607 mil estabelecimentos agropecuários, ou seja, existe em Minas 607 mil produtores rurais. É gente pra caramba, né? Então, dado o tamanho do estado, né? Isso aí vou mostrar para vocês como que é isso aqui. Quando a gente fala de agronegócio, é bom a gente falar sobre isso, a gente fala de agro, a gente pensa só na roça, né? Eu, como especialista de agronegócio, eu sempre encontro, às vezes, produtor não sabe o que é agronegócio. Então, às vezes, eu falo para ele o que é agronegócio. E é bom a gente esclarecer isso um pouco. O agronegócio não é só a produção dentro da propriedade, né? A produção de alimentos. O agronegócio vai desde... Isso aqui é um nome que a gente usa como técnico mesmo, né? Um nome técnico. O antes da porteira, o dentro da porteira e o após a porteira. O que é isso em agronegócio? Antes da porteira, por exemplo, eu sou produtor rural, né? Eu estou produzindo lá os produtos lá, carne, seja lá o que for. Mas antes de eu produzir a carne, o leite, o que for, eu tenho que comprar um adubo que vem antes da produção, o trator, as máquinas, tudo que eu preciso para produzir, que vem antes da produção, a gente chama em agronegócio de antes da porteira. Então existe toda uma indústria, um comércio que dá suporte ao produtor para ele, dentro da porteira, dentro da propriedade dele, ele poder produzir. Então, o agro, não só em Minas, em todo lugar, ele começa antes da produção, antes da porteira, que a gente chama, né? E vai até depois da porteira, ou seja, o sujeito, eu estava falando para a Lúcia ali, né? Meu irmão produz leite, a produção de leite, depois que ele vai para onde? Depois que o leite sai da propriedade, depois da porteira que a gente fala, tem todo um laticínio, cooperativas, transporte, né? Para vocês terem uma noção, segundo o IBGE, a cada um produtor rural que tem, um funcionário que tem na propriedade de leite, existe 137 pessoas que trabalham indiretamente no leite. Então, só a cadeia leiteira, para vocês terem uma noção, a quantidade de emprego é muito grande, né? Porque antes da porteira é muita coisa. Se você for pensar, ração, mas o quê? Remédio. Tanta coisa que o produtor precisa antes para produzir, a quantidade de empresas que dão suporte ao produtor. E depois da porteira, eu estou dando exemplo do leite, né, que é forte em Minas. São dezenas e dezenas de produtos que a gente produz com leite, né? Queijo, manteiga, iogurte, ricota, requeijão, e podemos fazer uma lista danada. E cada produto desse tem a sua embalagem, tem o seu rótulo, tem isso, tem aquilo. Então existe uma grande indústria, um grande mercado depois da produção, que a gente chama de após a porteira,
né? E tem os setores paralelos que a gente chama, que são as cooperativas, os sindicatos rurais, os bancos, são todas aquelas instituições que dão apoio ao produtor para ele trabalhar. Quando a gente junta tudo isso aqui, aí que nós temos o agronegócio. Então, o agronegócio não é só a produção em si, mas toda essa cadeia produtiva que começa antes da produção. Isso é muito interessante a gente falar, né? Muito bem. E você vê que a quantidade de empregos que dá nisso aqui é fantástico, fora da produção em si, né? Muito bem. Isso é o agronegócio como um todo. Quando a gente está tomando uma cervejinha lá no bar, a cerveja é o quê? Ela vem da cevada, que é um produto agrícola, né? Então, se você for pensar, a indústria de cerveja é uma agroindústria, né? Até o copo que se fabrica para cerveja, a garrafa da cerveja, o rótulo da cerveja, não deixa de ser, como eu disse, depois da porteira, depois da produção do principal insumo daquele produto, né? Então, olha a potência desse negócio, né? Muito bem. Nem tudo são flores, né, gente? Dentro do agronegócio, nós temos uma grande incidência de riscos econômicos, climáticos, biológicos, né? Se eu sou produtor de bicicleta, se está chovendo, fazendo sol, estou produzindo minha bicicleta ou meu picolé, o que for. Mas o produtor choveu demais ou choveu de menos, ele sente isso na pele, né? A produção é extremamente dependente de clima, de mercado. Uma outra coisa que tem na característica do agro, não só em Minas, mas em todo o Brasil, né? O preço não é ditado pelo produtor, ele é ditado pelo mercado, né? Você vai numa loja ali, você vai comprar um celular, o que for, o dono daquele produto te dá o preço, né, do produto que está vendendo. O produtor não, ele vê o preço que está no mercado e ele tem que entregar no preço que está no mercado. Então nem ele dá o preço dos produtos dele, né? Isso é um negócio também que mexe muito com o produtor. A perecibilidade do produto, você produzir uma laranja, um leite, você não pode ficar guardando aquilo esperando o preço. O tempo é um negócio que prejudica, de certa forma, os produtos agrícolas, né? Todo produto natural tem o seu tempo de vida, né? Isso tudo aqui influencia no negócio do agronegócio mineiro e no agronegócio de um modo geral, né? E existe um alto custo também de entrada e saída num negócio. Eu vou ser produtor de leite ou de café. Eu tenho que montar uma estrutura tão grande, tão cara para entrar num negócio desse, que chega a ser assustador, né? Vou dar um exemplo aqui rápido para vocês. Eu vou começar a tirar leite. Então, eu tenho que comprar vaca, montar curral, comprar ordenha, comprar máquina, aquele negócio todo. E para mim, amanhã o leite caiu de preço, igual aconteceu esse ano recentemente. O preço na época do Bolsonaro estava 3 e pouco. Esse ano o leite chegou para o produtor a 1,60. Você imagina, o produtor não estava pagando a ração da vaca, né? E não dá para ele sair de uma hora para outra, porque o custo é muito alto de entrar. Então ele tem que pensar muito se na hora de sair também, porque todo o investimento dele pode ser jogado fora, se ele sair de uma hora para outra. Então é um negócio, vamos dizer assim, complicado para entrar e sair. Tem que pensar muito bem nisso aí, né? Muito bem. Apesar de tudo isso, né, o Brasil hoje é considerado um dos líderes mundiais de produção de alimentos, né? Hoje o Brasil produz para mais de 1 bilhão de pessoas alimento todos os dias. Nós somos quanto hoje? 215, né? 200? Eu nem sei qual a população brasileira hoje. É 200 e fumacinha, né? Mas a gente está produzindo em torno de 1 bilhão e 200 de alimentação todos os dias, né? Eu comecei a fazer um trabalho de um levantamento que, se o produtor tivesse um apoio melhor do governo e da sociedade, nós poderíamos dobrar a nossa produção em 2 anos. Dobrar a produção, ou seja, nós poderíamos multiplicar a alimentação disso aqui em 2 anos, só por ter a falta de apoio acaba desestimulando em parte o produtor rural, né? Muito bem. Mas tudo isso tem uma história, né? Tudo isso começou em algum momento. O hoje é resultado do ontem, né? De um porquê do que as coisas acontecem. Muito bem. Aí nós podemos começar pelo Brasil. Uma coisa que eu também falo muito. A gente esquece, mas o nosso país é um país agrícola. E é um país agrícola desde a sua fundação, né? A economia do Brasil foi pautada no século XVI com o quê? Com silvicultura, corte de pau-brasil, não foi isso mesmo? É que a história nos conta. E depois vem o século XVI ao século XVIII,
cana-de-açúcar. Depois a economia foi tocada pelo café no século XIX e XX. Depois vem o leite no século XX. E hoje, no século XXI, nós temos uma infinidade de produtos agrícolas. Ou seja, o Brasil, desde a sua fundação, é um país eminentemente agrícola, em que tem a sua economia baseada na agricultura. Ah, mas e as indústrias? Se você for ver, como eu falei, as indústrias estão diretamente ligadas ao agro e vice-versa, né? Mas é um país que, desde a sua fundação, tem trabalhado na sua economia fortemente no agro, né? E Minas não é diferente, né? Minas também começou em 1500 com o pau-brasil também, passou pela cana-de-açúcar, o café e o leite, e hoje Minas Gerais, como no Brasil todo, tem diversificado sua produção em várias. Hoje você fala assim, hoje qual é o forte do Brasil? Hoje o forte do Brasil é milho, soja, trigo, algodão, leite, uma opção de coisa, né? Graças a Deus. Então nós temos diversificado muito a nossa produção no século XXI. Né? A agricultura mineira é estratégica porque movimenta a economia, gera empregos, fortalece municípios e posiciona Minas Gerais como um estado mais relevante do agro brasileiro. Minas é muito forte, vocês vão ver isso aqui. Com forte protagonismo no agronegócio nacional, sendo destaque no café, leite, bovinoculturas, fruticultura, silvicultura, que é madeira, né? Entre outras cadeias produtivas. O Estado é líder em produtos importantes na economia nacional, como café, leite, etc. Em 2025, o valor bruto de produção, o valor faturado pelo agro mineiro, foi em torno de 167 bilhões de reais. Isso no ano de 2025. Com crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior. Então, apesar da economia estar patinando, o agro, vocês estão vendo que, a gente já deve ter visto isso, né? Tem carregado a economia do Brasil mesmo nas crises. Né? E Minas Gerais não é diferente. Né? A nível de produtos, né? Nós produzimos o café, Minas é o maior produtor de café do Brasil, segundo o IBGE, que em 2024 nós tivemos uma produção de 86 bilhões de reais em café, com crescimento de 6,9% em relação a 2023. O leite também é referência nacional. A liderança do Estado em produtos de café e leite é destacada pelo sistema da Federação da Agricultura, Minas Gerais. E nós produzimos hoje em Minas soja, milho, feijão, sorgo, trigo, entre outros cultivares, né, que têm uma participação importante no mercado. Regiões como Triângulo Mineiro, Alto Paranapaíba, Nordeste, Cerrado, Sul de Minas, ou seja, a agricultura está espalhada por todo o estado. Né? E tem também a fruticultura, né? Minas se destaca na banana, laranja, batata, tomate, mandioca, entre outras culturas. Na pecuária, além do leite, tem a pecuária de corte, a avicultura que é frango e ovos, né? Suinocultura, entre outros produtos. Né? As lavouras correspondem em torno de, isso aqui foi o ano passado, 112 bilhões de reais na exportação, tá certo? Ou sendo cerca de 67% do faturamento do Estado, a pecuária ficou com 55 bilhões de reais. Né? Nas exportações, o agronegócio mineiro alcançou 19 bilhões de dólares em 2025. Né? E um novo recorte com embarque de 16 milhões de toneladas de produtos agropecuários no ano passado. O agro representou 43% da pauta de exportação em Minas no ano de 2025. Né? Quase ninguém sabe disso, né? Dentro da produção mineira, o café está em primeiro lugar na produção nacional, com 50% da produção do país, né? 28 milhões de sacas de café. Batata, 1,4 milhão de toneladas, também tem em primeiro lugar, com 34% da produção nacional. O alho também tem em primeiro lugar, com 86 mil toneladas de alho, 50% da produção nacional. A cenoura, em primeiro lugar, com 322 mil toneladas. O morango também tem em primeiro lugar, com 157 mil toneladas. Cana-de-açúcar, esse ano passado nós produzimos 86 milhões de toneladas de cana, né, para álcool e açúcar, né, ocupando o 11º lugar no Brasil, segundo lugar na posição nacional, né, laranja em segundo lugar também, 842
mil toneladas. Banana, feijão, a maioria, o que não está em primeiro lugar, está em segundo, terceiro. O mais fraquinho aqui é a mandioca em 10º lugar, porque o norte é muito forte nisso aqui. Mas você vê que o mercado em Minas Gerais, a produção é muito forte em relação ao Brasil, né? No que diz isso aqui é a agricultura, né? A nível de pecuária, nós temos o leite, que está em primeiro lugar, com 9,8 bilhões de litros por ano, né? Nós temos aqui os bovinos, com 22 milhões de cabeças. Estamos em 4º lugar, participando de 9% do mercado nacional. Suínos, 5,7 milhões de cabeças de suínos, estamos em 4º lugar. Galináceos, galinhas, frangos, também 130 milhões de cabeças, nós estamos em 5º lugar no Brasil, na posição nacional. Codó, equinos, né, em primeiro lugar em equinos, com 775 mil cabeças. Codornas, 3 milhões de cabeças, primeiro lugar. Ovos de galinha, 514 milhões de dúzia por ano, terceiro lugar. Ovos de codorna, 54 milhões de dúzia, em primeiro lugar. Mel de abelha, em 4º lugar, com 7,3 mil toneladas. Então não é brincadeira, né? O estado de Minas é bem forte a nível Brasil, né? A nível de aquilo ali é quantidade, né? A nível de faturamento, de valores, o agro mineiro faturou, como eu disse antes, 167 bilhões de reais em 2025, tendo um acréscimo de 13,5% a mais que o ano anterior, né? As lavouras estão em torno aqui de 112 bilhões de reais, com aumento de 16% em relação a 2024. A pecuária, 55 bilhões, com mais 8%. O café, com 58 bilhões, subiu 47% em relação ao ano anterior. Isso aqui porque o café tem um aumento grande de valor do ano de 2024 para 2025. Soja, 18 bilhões de reais, teve um acréscimo de 12% de variação em relação ao ano anterior. Milho, 7,7 bilhões de reais, com mais de 17% em relação ao ano anterior. Carne bovina também, mais 14%, com 18 bilhões. Leite, que é dado o problema do preço do leite, é o que subiu menos, mas subiu, né? Isso em relação ao ano anterior. Então, quando você vê que a economia brasileira está aí com, só subiu 1%, 2%, que está carregando muitas vezes, é o agro, né? Vocês estão vendo aqui. E quanto a exportações, né? O agro mineiro, o café exportou 11,4 bilhões de dólares em 2025. Em volume, como eu disse antes, 27 bilhões de sacas, né? Soja, 2 bilhões de reais. Complexo agroaçucareiro, aqui entra álcool e cana-de-açúcar, né? E açúcar, 2 bilhões de dólares também. Carne, 1,8 bilhão de dólares. Queijo, não tem muita informação, mas é uma coisa que está crescendo muito em Minas, nós vamos ver daqui a pouco, né? Queijo e doce de leite. Total do agro mineiro, 17 bilhões de dólares de exportação, né? Então o volume exportado foi 16 bilhões de toneladas, que foi um recorde histórico o ano passado, e esse ano está em tudo para bater o recorde do ano passado, ou seja, há um crescimento da produção a nível de faturamento e quantidade, mesmo com toda a crise que nós estamos. Isso resultou em quê? Resultou que este ano passado Minas conseguiu superar a mineração pela primeira vez na história. Você vê, Minas foi minério, né? Minério é o carro-chefe de Minas? Não, era, que agora é o agro, né? Então, várias fontes a gente vê aí que o agro conseguiu superar o ano passado a quantidade de produção de minério na exportação, etc. E tem tudo para continuar em primeiro lugar, dado o poder que o pessoal está... Mas nem tudo são flores, né, gente? Eu gosto de mostrar isso aqui, ó, que os seguidores de Malthus, né, que fala que o problema da crise alimentar, isso aí é balela, tá? Isso aí é balela, né? Eu falo isso como técnico, como produtor, né? Quando eu formei, a produção de milho era em torno de 30 a 50 sacas de produção por hectare. Eu estou dando curso agora ali em Madre de Deus, no sul de Minas. Hoje a produção está em torno de 200 a 250 sacas por hectare, de 30 para 250. Eu tenho alunos lá que já chegou a 300 de média.
né? E a nossa previsão é, dentro dos próximos 5 a 10 anos, chegar a 500 sacos por hectare. Espera aí, onde está a fome? Né? E tem muito o que crescer, né? E segundo a Embrapa, com o trabalho junto com a NASA, não sei se vocês viram isso, nós só usamos 6,7% da área nacional para produção, né? 67% do espaço brasileiro, da área brasileira está conservada. País no mundo nenhum tem isso, né? Então, olha o que a gente tem para crescer, né? E eu estou falando de produtividade por hectare, de 30 para 250 sacas. Nós já estamos chegando a 300, vamos chegar a 500. Então, comida não vai faltar, se depender do agro mineiro, né? Muito bem. Mas nem tudo são flores, né? Um gargalo que nós temos em Minas e no Brasil é que esse levantamento aqui é sério. 80% dos produtores rurais não têm assistência técnica. Não tem um técnico para dar suporte a ele na produção dele. Ele planta como sempre plantou e a tecnologia não tem chegado a ele como deveria. Mas mesmo com 80% dos estabelecimentos rurais não ter uma orientação técnica, nós já conseguimos o que a gente conseguiu. Isso é muito interessante, né? Muito bem. Mas hoje nós temos instituição como Embrapa, EPAMIG, que é pesquisa de Minas, do estado de Minas, tem a Federação da Agricultura, tem o Senar, do qual eu trabalho aqui nessa instituição, tem a Emater, que tem feito um trabalho no sentido de quebrar essa barreira aqui de 80%, que é muita coisa, né? Se imaginar 80% das propriedades rurais não terem assistência técnica e conseguiram chegar onde chegaram, né? Muito bem. Esse trabalho aqui é um trabalho que eu costumo dizer de formiguinha, né? A gente está devagarinho distribuindo conhecimento junto aos produtores para a gente poder melhorar a capacidade deles, né? Quando a gente vê que o produtor conseguiu sair de 30 para 200 sacas por hectare, um hectare, gente, equivale mais ou menos um campo de futebol, para vocês terem uma noção, né? Não foi de uma hora para outra, e esse foi um trabalho muito grande das instituições de extensão, de trabalho de assistência técnica, e ainda tem muita coisa para trabalhar, né? Só a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, junto com o Senar, que é a instituição do Sistema S, tem o Senac, Senar, o Senac, Sebrae, tem o SESI, não tem? O Sistema S. O Senar faz parte desse Sistema S, entendeu? A instituição que tem como foco levar conhecimento à área dele, no caso, na área rural, esse R aqui da área rural, né? E o Senar tem trabalhado, junto com a FAENG, treinando novos técnicos. Só nos últimos 5 anos, nós treinamos em torno de 650 técnicos para poder dar suporte aos produtores rurais, para a partir daí poder eles terem uma melhor qualidade de vida, né? Então, esses 650 técnicos foram treinados nesses últimos 5 anos, hoje já atenderam mais de 30 mil produtores rurais. 30 mil em 600 mil propriedades é pouco, né? Mas é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos, desenvolvendo isso aqui, né? Quando eu viajei para o Minas Gerais todo, eu saí treinando esses técnicos aqui. Triângulo Mineiro, norte de Minas, sul de Minas. E é um trabalho muito bom que a gente vê resultado. Esses 30 mil produtores que estão sendo atendidos pelos técnicos tiveram, segundo pesquisa, um aumento de receita e produção na faixa de 20% e 25% a mais do que produzia antes. Isso é muito gratificante para a gente, né? Muito bem. E a qualidade? A gente fica falando da quantidade, de valores, né? O agro de Minas também tem a qualidade. Hoje, os melhores queijos do mundo estão aqui com a gente, né? Um dos melhores cafés do mundo estão em Minas Gerais, né? Então, o que acontece aqui? Nos últimos, vamos dizer assim, 5, 6 anos, nós começamos, que eu falo do agro mineiro, né? As agroindústrias de Minas Gerais começaram a participar de premiações no Brasil e no exterior. E como começou lá na França, como o queijo canastra ganhando um prêmio lá no exterior, né? Nós temos o azeite, o melhor azeite do mundo, do ano 2026, é mineiro, do sul de Minas. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, dá até a localização do azeite, né? Então, em cima disso aqui, nós temos trabalhado muito, não só na área de produção, de maior conhecimento para o produtor, mas também ter mais consciência do que pode evoluir no agro mineiro, né? Olha só, o Brasil ganha 58 medalhas no Mundial de Queijo sediado na França.
né? Então, vários queijos tiveram premiação lá. Nós tivemos premiação de ouro, prata, bronze, fizemos uma festa, né? Quando começou o Brasil levar para o exterior os queijos, na realidade não foi o Brasil, foram os produtores, eles tiveram que levar escondido na mala, porque se o governo brasileiro descobrisse o queijo, ia tomar o queijo dele. Eles levaram escondido para ir lá fazer premiação. Esse é o Brasil, né? Mas graças a Deus, as coisas foram melhorando, o governo viu que tinha que investir em qualidade também, começou a dar um pequenino apoio nisso aí, muito pouco, mas começou, né? E a partir de 2020, de 2021, nós começamos a fazer, vamos dizer assim, participar, não só de queijo, mas de outros produtos. A cachaça, por exemplo, a melhor cachaça do mundo ganhou lá onde? Na Bélgica, foi mineiro também, do sul de Minas. Então nós temos vários produtos do agro mineiro, não só a nível de quantidade, mas de qualidade, como os melhores do mundo, né? E aqui nós temos também, queijos em destaque na Europa. O queijo meia-lua aqui do Laticínio, lá de Serra das Antas, ganhou super ouro na Europa, né? O queijo Neva da Canastra também ganhou lá com prata no Mundial na França. Queijo também da Canastra ganhou na França em 2021 como o melhor queijo. Então sempre nós estamos aí, cada dia mais evoluindo em cima disso aí, né? E esse ano, né, em abril de 2026, mês passado, um queijo brasileiro foi eleito o melhor queijo do mundo. Vocês sabiam disso? Queijo de Minas. Vocês sabem de onde? Olha aí. Né? Eu ia falar para a Ana pegar um queijo desse para a gente provar. Não, acabou que não deu para falar. Aqui, da nossa cidade, ganhou como melhor queijo o mês passado. Então, assim, as coisas estão evoluindo a nível de qualidade, a nível de produtividade, mas não é fácil, né, gente? Não é fácil, isso é uma luta grande, principalmente na área de extensão, que é o que eu trabalho, treinando os técnicos e produtores. É um trabalho de formiguinha, né? O Senar, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Esse trabalho, por exemplo, que a gente faz, que eu trabalho na Federação de Agricultura, existe mais de 300 cursos para produtores rurais. Tem curso lá para o cara arriar, para mexer com cavalo, com boi, para tirar leite, para mexer com o trator. Tem curso de tudo, são 300 cursos que nós temos só na Federação de Agricultura, né? A Emater também, que é uma das melhores Emateres do Brasil, é em Minas Gerais. A Emater tem um problema sério, um pouco sério, né? Porque há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a Emater era federal. Então ela tinha o suporte, tinha os técnicos, tinha gasolina, carro para poder ir no produtor. Aí o governo federal jogou a Emater para o governo do estado. O governo do estado, vocês viram, né? O produtor rural não tem voto, né? Nós somos 20% só da população, 11% da população. Então o político encosta a gente meio de lado. Na hora que a Emater passou para o estado, também caiu o faturamento da Emater para poder dar suporte ao produtor. E o estado, não querendo ficar com a Emater, jogou para os municípios. A coisa piorou mais ainda. Então eu tenho colegas meus que estão na Emater que não tem gasolina para visitar o produtor, para dar um suporte ao produtor. Eu tenho um primo, ele foi técnico da Emater, ele uma vez me mostrou, quer dizer, o carro está pneu careca, o pneu já está na lona, ele bancava a gasolina do bolso dele para ele poder atender os produtores. Estava desse jeito. Então, infelizmente, a Emater ainda está ruim, a Emater não, ainda tem muito, ela está dando um suporte bom dentro do possível. Mas os técnicos, a maioria deles, infelizmente, estão no escritório, fazendo projetos para banco, assim, mas eles, vamos dizer assim, se afastaram um pouco do produtor por falta de apoio governamental, né? No momento que passou para o município, e o prefeito está querendo voto, né? Ele olha para o produtor e fala assim, isso aí não me dá muito voto, e acaba abandonando a gente um pouco. Mas são guerreiros, viu? Grandes guerreiros esse aqui. A EPAMIG também tem feito um trabalho grandioso a nível de melhoria de qualidade dos produtos que são plantados em Minas Gerais, tanto agrícola como pecuária, né? Tem várias instituições de pesquisa, né? A Embrapa, que é ainda do governo federal, nós temos aqui a Embrapa de leite, né, aqui em Juiz de Fora,
que faz também um trabalho grandioso, e tudo isso aí está dando reflexo naquilo que vocês viram, na produção e na qualidade, né? Vocês viram aqui no sistema FAENG-SENAR, a gente que tem em torno de 600, 700 técnicos que vão até a propriedade. E ainda tem também uns 600 instrutores, professores que ensinam também. Vocês têm 2 aqui, né? A dona Andréia lá, eu, que damos aula para os produtores nisso aqui. Você vê, a Andréia ensina culinária na área de agronegócio, né? Agroindústria. Porque o produtor pode produzir, quantas coisas ele não pode produzir na roça, né? E minha especialidade é administração rural, né? E tem uns colegas que ensinam a mexer com trator, o outro ensina a mexer com boi, e a gente vai crescendo. E o Estado está dando resultado nisso aí, né? Tanto é que a gente conseguiu estar em primeiro lugar nas exportações e no faturamento bruto de Minas Gerais, né? A gente pode falar basicamente que isso aqui não seja de ser um prêmio para todos nós, né? Beleza. É isso aí, gente. Eu estou chegando ao final aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouco mais do estado de Minas. E eu agradeço de coração a paciência de vocês para comigo, né?